Eu duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro e as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas. Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa, mas ela era usada como punição para os alunos que se comportavam mal, e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador. E apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos, que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela. E ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa, mas ela era usada como punição para os alunos que se comportavam mal, e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador. E apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos, que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela. E ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Mantenha o olho nesse chocolate e eu duvido que você vai acertar onde ele tá no final. Você precisa prestar muita atenção pra acertar, então não tira o olho da tela. Pode parecer simples, mas não é, porque quase ninguém acerta a pergunta do final. Então não se distraia e nem se desconcentre. Tem bastante mãos e copinhos, mas se você realmente prestou atenção, vai conseguir responder a última pergunta. É bem mais difícil do que parece. Pra revelar a resposta, dá um like. O chocolate tava nesse copinho, mas você viu o pato? Mantenha o olho nesse chocolate e eu duvido que você vai acertar onde ele tá no final. Você precisa prestar muita atenção pra acertar, então não tira o olho da tela. Pode parecer simples, mas não é, porque quase ninguém acerta a pergunta do final. Então não se distraia e nem se desconcentre. Tem bastante mãos e copinhos, mas se você realmente prestou atenção, vai conseguir responder a última pergunta. É bem mais difícil do que parece. Pra revelar a resposta, dá um like. O chocolate tava nesse copinho, mas você viu o pato? Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro
carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram. Mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram. Mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes, e pra isso precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó, só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava, e mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes, e pra isso precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó, só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava, e mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais
que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em 1 segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que a sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Dá pra fazer a terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a terra no Minecraft. Dá pra fazer a terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a terra no Minecraft. Dá pra fazer a terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a terra no Minecraft. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa: Strogomac, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade, panetone de sushi ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella, pastel com açaí, pizza também, azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa: Strogomac, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade, panetone de sushi ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella, pastel com açaí, pizza também, azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa: Strogomac, lasanha
montanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade. Panetone de sushi, ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella. Pastel com açaí, pizza também. Azeitona do amor.